A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais uma vez aqui trazendo mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, uma pré-aula aí para os professores, para todos vocês, os jovens que estão aí nos assistindo, né? Ouvindo esta aula aí, louvado seja o nome do Senhor, sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos, deixa aí o seu like, se inscreva quem não for inscrito ainda, deixe o seu comentário e compartilhe nossos trabalhos, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Ficarei muito feliz com a sua participação nesta aula, né? Deixa aí seu comentário, alguma dúvida que tiver ou alguma sugestão, nós estaremos aí, né, aprimorando aí nosso trabalho para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos com esta aula dos jovens, né? 7ª aula, né? Domingo, 18 de agosto de 2024. Estaremos aqui trazendo mais uma aula aqui para nosso aprendizado. E esta aula tem por título Deus abate um coração orgulhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Esse trimestre é o terceiro trimestre aqui deste ano. Nós estamos aqui com um título maravilhoso, né, desse trimestre, que é Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão para os nossos dias. Vamos lá. Deus abate um coração orgulhoso. Muito cuidado, tenhamos muito cuidado com o orgulho, porque Deus abate, amados. Deus abate mesmo. Quando eu falo que Deus abate, é porque Deus não aceita o orgulho, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o que vamos estudar nesta lição? Esta lição, amado, nos conduz a uma profunda reflexão sobre o perigo da soberba e a necessidade do reconhecimento da majestade de Deus, tá? Da majestade de Deus sobre todas as coisas. Também nos ensina que o Evangelho deve ser pregado a todas as pessoas, independentemente da posição e classe social, pois todos carecem da graça de Deus. Irmãos, quando se trata da salvação, quando se trata do Evangelho, da palavra de Deus, todas as classes, elas se igualam. Para Deus não tem diferença, pois todos necessitam aí da salvação e necessitam da palavra de Deus. Não tem essa porque alguém tem mais dinheiro, vai comprar a salvação, ou não, de maneira nenhuma. No céu não tem um jeitinho brasileiro, todos se igualam. Louvado seja o nome do Senhor, porque a salvação é um preço só, custou o preço do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Além disso, amados, é uma importante oportunidade para refletirmos sobre os perigos do orgulho e da altivez, destacando a necessidade de sempre reconhecermos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Tá? Aqui você vai ver que nós somos dependentemente de Deus a vida inteira. Ouça isso no nome de Jesus. Não esqueça que quando nós aceitamos a fé, nós devemos mais e mais vigiar. Não é aceitar e relaxar e achar que está salvo e salvo para sempre. Não, tomamos muito cuidado. Vamos ver aqui como texto principal, que nos diz aqui lá em Daniel, capítulo 7, versículo 37. Eu vou ler aqui na tradução, na linguagem de hoje, né, que é muito propícia aí para os jovens, né, na NTLH, né, nova tradução na linguagem de hoje, que Daniel 4, 37 diz assim: Portanto, eu, o rei Nabucodonosor, agradeço ao rei do céu. Olha só, aqui o rei Nabucodonosor, que era um rei orgulhoso, agora ele está reconhecendo o rei dos reis, o Senhor dos senhores, que é o rei dos céus. Agradeça ao rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo o que ele faz é certo e justo, e ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Por que ele falou isso? Depois do sonho que ele teve, depois do orgulho que ele estava lá, né, passeando no seu palácio. Não é esta grande Babilônia que eu construí com o meu poder? Quer dizer, aquele orgulho, deixou entrar o orgulho, e ali Deus abateu e ele virou animal, foi ficar 7 tempos lá comendo com os animais, cresceu, né, os pelos como se fossem as penas das águias e tudo mais e tal, e você vai ver aqui o assunto para frente. Então, o rei dos reis, amados, ele reconhece a sabedoria, louvado seja o nome do Senhor, reconhece a soberania do rei dos reis. Aqui o rei
né, de reis, rei de reis, reconhece a soberania do rei dos reis, o rei da terra, reconhece a grandeza do rei do universo. A conversão de Nabucodonosor, queridos, pode ser vista por intermédio de 4 evidências. Primeiro, ele glorifica a Deus, no capítulo 4, versículo 34. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo, Nabucodonosor confessou a soberania de Deus. E muito importante, né? Quando um rei, isso é muito lindo, quando um rei ele reconhece a soberania de Deus, o rei dos reis. Capítulo 4, versículo 35 de Daniel. Outro ponto, também ele testemunhou sua restauração. Ouça isso no nome de Jesus, Daniel 4:36. E por último, ele adorou a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que está no capítulo 4, versículo 37, que foi o nosso textuário aqui. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui nós temos um resumo rápido aqui. Nunca devemos, amado, nos orgulhar de nossa capacidade. Esta é a lição, é o resumo da lição que nós tiramos para nós. Nunca devemos nos orgulhar de nossas capacidades e realizações, pois em tudo dependemos da graça de Deus. Tem pessoas que, né, faz um curso preparatório e uma pessoa uma bênção, e agora ele se orgulha da sua capacidade, do que aprendeu e se acha melhor do que todo mundo e tal. O rei estava assim dessa maneira, porém Deus teve um encontro com ele e foi horrendo ali o que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Orgulho, queridos, é um sentimento de autoexaltação ou uma atitude de superioridade, onde uma pessoa se considera mais importante, capaz e valiosa do que realmente é. Geralmente, em comparação com os outros, esse sentimento pode levar à falta de humildade, à dificuldade de reconhecer a dependência de Deus e a desvalorização das contribuições e do valor dos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Tem tantas pessoas que se metem a besta aí, né, e acabam, né, desvalorizando as pessoas mais humildes, mesmo sendo uma pessoa que tenha muita posse e tudo mais, desvaloriza os mais humildes, sabendo ele que os humildes é quem muitas vezes servem de tapetes, servem de escadas para que eles subam, porque não é qualquer rico que vai meter a mão na massa e vai fazer seus afazeres, não. Ele tem os seus empregados, e então ele deve tratar os seus empregados com honestidade, né, com fidelidade, e não desvalorizar, não se ostentar da sua sabedoria, da sua grandeza, e esquecer que é o pequeno que está fazendo o grande subir cada vez mais. Amados, a Bíblia, ela alerta sobre os perigos do orgulho. Primeiro, nós vamos ver lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, que nos diz assim, nos ensina que a soberba procede, aqui em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, nos ensina que a soberba procede à destruição e a altivez do espírito procede à queda. Vejam só. Então, o orgulho coloca a pessoa em um caminho de autossuficiência que inevitavelmente leva à ruína. Ouça isso no nome de Jesus. E por último, em segundo lugar, nós vamos ver também lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, que reforça que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Dá para você entender isto? Como é tremendo que Deus, ele se opõe, né? Ele vai contra, ouça isso no nome de Jesus, aos orgulhosos, mas ele dá graça. O que é graça? Favor imerecido. Ele age com graça com os humildes. Ouça isso no nome de Jesus. E isto aqui, irmãos, nos mostra que o orgulho não apenas nos afasta de Deus, mas nos coloca em posição direta a Ele, em oposição direta a Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Não só nos afasta de Deus, mas nos coloca em oposição. É o oposto, né? É ali contra Deus. E em terceiro lugar, nós vamos ver também Provérbios, capítulo 29, versículo 23. Ele adverte que o orgulho do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então, o orgulho, ao invés de nos elevar, né? Ele nos humilha,
enquanto a humildade é o caminho para a verdadeira honra. Ouça isso no nome de Jesus. Ninguém vai querer, né, fazer negócio com uma pessoa orgulhosa. Ninguém vai querer se aproximar de uma pessoa que só ele sabe, só ele pode, só ele... Não, que humilha, que faz... Não é por aí não. Mas o humilde, ele abre o caminho para a verdadeira honra. Louvado seja o nome do Senhor. Esses textos bíblicos aqui que eu falei aqui, nos mostram que o orgulho é uma força destrutiva, ele destrói, né, que nos afasta de Deus e das bênçãos que Ele deseja nos conceder. Portanto, irmãos, devemos buscar a humildade, reconhecendo nossa dependência constante da graça de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. José, quando estava lá no Egito, ele por estar ali numa posição, né, segundo ali, louvado seja o nome do Senhor, abaixo um pouco só do rei, mas ele não humilhou dos seus irmãos, não, de maneira nenhuma. Ele falou, não, meus irmãos, eu sei que vocês me venderam, mas eu vim aqui, mas foi Deus que me enviou na frente de vocês para salvar a vida de vocês. Ele não se orgulhou agora, ele não descontou a raiva, não descarregou a raiva nos seus irmãos, não, de maneira nenhuma. Ele foi uma pessoa humilde e reconheceu que Deus estava no controle de todas as coisas. Então, amados, vamos aqui, a introdução. Podemos esboçar aqui o capítulo 4 da seguinte maneira, né? Louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui um slide aqui que esboça aqui esse capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor, e que nós vamos estar aqui destrinchando aqui, louvado seja o nome do Senhor, mas eu quero... Só um momentinho aqui, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar vendo aqui, olha. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Para todos sempre. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos ver aqui. Só um momentinho, por favor, que nós já vamos chegar lá. Então aqui nós temos... no capítulo 4, versículo 4, o rei está ali tranquilo e prosperando no seu reino, né, no seu reinado. No capítulo 4, versículo 5, nós vemos já o incidente ocasionado ali, o rei sonha, né, e isso aí perturba o rei, esse sonho perturbaram o rei. Aí temos ali a tensão, né, crescente, louvado seja o nome do Senhor. E temos aqui no capítulo 3 de Daniel, o incidente ocasionador, né, 3 homens foram acusados, né, acusados, mas não adoraram a imagem do rei, por isso eles foram lançados ali na fornalha de fogo ardente. E no capítulo 4, versículo 6, nós vimos ali o rei chama os homens sábios, ouça isso no nome de Jesus. E no capítulo 4, versículo 7, os sábios, eles falharam, não é isso? Mas tudo isso aí estava preparado para que Daniel fosse honrado ali na presença de Deus. Deus não permitiu que nenhum os sábios ali entendessem falar do sonho do rei, para que chegasse a vez de Daniel. Aí no capítulo 4, versículo 8, finalmente, Daniel entra, e no versículo 9, ele dá a interpretação. Do versículo 10 ao versículo 18, o rei conta o sonho. Ouça isso no nome de Jesus. Aí vem o versículo 19, né? Daniel fica atônito ali com o que o rei conta, né? E com a revelação que ele está tendo ali de Deus, ele ficou espantado, e até, quem sabe, com medo de falar para o rei, né? Porque não sabia ele o que poderia acontecer. Mas no capítulo 4, versículo 20 ao 26, ele dá a interpretação. E o versículo 27, ele dá conselho ao rei. Ele aconselhou ainda, irmãos, ao rei orgulhoso, ao rei, aceite meu conselho, tal, e assim. Mas o rei fez vista grossa, e aí aconteceu o que aconteceu na vida do rei, né? Depois de um ano ele estava passeando, como eu falei no começo aqui, estava passeando ali no seu palácio, e ele falou besteira lá, né? Esta grande Babilônia que eu construí com meu poder e tal, foi onde foi cortado ali o reino dele, né? No versículo 29 vai falar que o rei, na cobertura do palácio, né? Aí o rei se gaba, no versículo 30 ele se gaba, né, da sua força, do seu poder e tudo mais, aquele orgulho todo, né? Aí do versículo 31 ao 33, Deus castiga o rei
Aí o versículo 34 agora vem: o rei levanta os olhos para o céu. Versículo 34, parte B, a razão, né, do rei retorna. Ouça isso no nome do Senhor Jesus. Aí agora ele bendiz ao Altíssimo, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí capítulo 4, versículo 36, vê o desfecho, né? O rei, ele restaura, e no versículo 37 tem a conclusão ali: o rei louva ao Deus dos céus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dito isto, então, nós vamos agora para o tópico 1, o edito e o sonho do rei. Primeiro subtópico, né? O edito real. Irmãos, o quarto capítulo do livro de Daniel começa com um edito de Nabucodonosor, uma espécie de pronunciamento oficial, né, para conhecimento de todos. Nele o rei declara a grandeza de Deus, né, no capítulo 4, versículo 3. Contudo, como veremos, o reconhecimento da grandiosidade de Deus pelo rei se deu aí somente depois da experiência dramática que ele narra a seguir no capítulo 4, versículo 37, que foi o nosso textuário. Então, o capítulo 4 de Daniel é de caráter singular na Bíblia, pois consiste em um documento oficial autobiografado, certo? Autobiográfico, preparado pelo rei da Babilônia e distribuído por todo o vasto império. Sem dúvida, é algo fora do comum, não é verdade? É algo fora do comum Nabucodonosor admitir abertamente seu orgulho, sua insanidade temporária e seu comportamento bestial, e depois dar glória ao Deus de Israel por sua recuperação. Então, o rei, ele aprendeu uma lição importante da maneira difícil, como acontece com muitas pessoas hoje em dia. Olha, oxalá se todos nós que tivéssemos um castigo de Deus, uma repreensão de Deus, nós reconhecesse que é Deus quem está mandando, que é Deus quem manda, que é Deus quem faz, e nós louvássemos ao Senhor, o Deus dos céus, assim como Nabucodonosor teve essa oportunidade de adorar ao Deus de Israel. Então, a soberba, irmão, ela procede à ruína e à altivez do espírito, a queda, como nós já citamos aqui, Provérbios 16, versículo 18. Tenhamos muito cuidado, sejamos humildes. Tem pessoas que, por pregar melhor ou por ensinar melhor, se orgulha, desprezam as pessoas, irmãos. Se alguém estiver chegando ao seu nível, ele já começa a mudar. Gente, eu acredito que a maior satisfação de um professor, de alguém que está ensinando, é ver o seu aluno igual a ele, ou melhor, né? Jesus Cristo, ele falou que basta que seus discípulos fossem iguais ao seu mestre, ouça isso no nome de Jesus. Então, devemos nos alegrar quando vermos alguém prosperando, principalmente quando você ensina, você viu que o camarada aprendeu bem, que o camarada está indo bem, ouça isso no nome de Jesus, e isso é uma alegria para nós, né? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, vamos lá, correndo, a satisfação momentânea do rei e o seu sonho. Amados, o rei estava satisfeito e próspero em seu palácio, como diz o capítulo 4, versículo 4. Estava muito bem. Com suas conquistas, ele havia estendido o domínio do seu vasto império, alcançando ali grande sucesso, né? Então, Nabucodonosor, ele desfrutava de riquezas e fama, e sua cidade, Babilônia, era um esplendor, e ele se sentia sossegado. No entanto, a paz e a satisfação do rei foram abruptamente interrompidas por um sonho perturbador, né? Aí, convocados ali para darem a interpretação do sonho, mais uma vez os sábios da corte, né, não são capazes de desvendar os seus sentidos, né? Como diz o versículo 6 e o versículo 7 aí do capítulo 4. Então o rei manda chamar novamente Daniel. O monarca sabia que Daniel era diferente, em quem habitava o espírito de um ser divino, né? Vai falar lá no versículo 8 e o versículo 9 no capítulo 4. Então, diante das dificuldades, os descrentes, né, buscam o socorro daqueles que dão testemunho de Deus. Por isso,
deixa eu abrir um parênteses aqui, por isso que nós temos que andar dando testemunho por onde nós passarmos, certo? Não sendo motivo de escândalo, porque se você dá testemunho, ouça isso no nome de Jesus, a pessoa descrente, uma hora vai acreditar no seu testemunho, vai acreditar no que Deus está fazendo na sua vida e vai te chamar para uma oração. Quantas vezes nós já vimos alguém que está endemoniado, que ainda está lá descontrolado, e é chamado ali um pastor ou mesmo um irmãozinho ali qualquer para fazer uma oração e o demônio sai. Por quê? Aquele, o menor que crê no nome do Senhor Jesus Cristo tem um poder extraordinário de fazer coisas grandes, assim como Daniel fez na vida de Nabucodonosor. Uma grande diferença ali de um rei tirano, um rei que era idólatra, mas que acreditou no Deus de Daniel. Então, Nabucodonosor estava desfrutando uma época de paz e segurança, né? Depois de derrotar todos os seus inimigos e de completar várias construções impressionantes, né? Ele pôde finalmente repousar em sua casa e deitar-se com o que havia realizado. Então, Nabucodonosor, ele considerava-se o construtor da grande Babilônia e o arquiteto de sua paz e prosperidade, mas logo descobriria que todas essas coisas tinham sido permitidas pela vontade de Deus, o Altíssimo, porque ali ele estava, pondo a sua confiança em si próprio, ali ele estava pondo a sua glória em si próprio, ele estava acreditando que foi seu poder, que foi sua força que venceu os inimigos, que construiu todo aquele império. Então veio tudo isso aí com a permissão de Deus, foi permitido de Deus para que ele reconhecesse que ele sem Deus não seria nada, que tudo aquilo ali foi tudo projetado pelo Criador, o Rei dos Reis. Então, amados, com a introdução aqui terminada, o rei começou a contar o seu sonho. Ele falou primeiro de ter sonhado e então chamado seus conselheiros para interpretar, Então Daniel ainda era chefe dos conselheiros. Não veio com o grupo principal, mas somente depois, quando os outros tinham se mostrado novamente incapazes de cumprir a exigência do rei. Então o rei, ali o sonho aconteceu provavelmente entre o 30º e o 35º ano do reinado de Nabucodonosor, quando Daniel tinha entre 40 e 50 anos de idade, por aí, e quando de 25 a 30 anos haviam passado desde o livramento dos 3 amigos da fornalha de fogo ardente. Então, foi ali passando-se 25 anos, desse livramento. O rei já tinha essa experiência, irmãos. Ele já tinha essa experiência, porque há 25 anos atrás ele já tinha presenciado o livramento que Deus tivera dado para esses 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas aqui, agora, ele chama Daniel para interpretar esse sonho. E ele até acredita, no Deus, já está começando já a acreditar no Deus de Daniel. Mais uma vez, ficou evidente a incapacidade humana e a limitação dos sábios da Babilônia. No entanto, Daniel era claramente reconhecido por ser distinto dos demais devido à sua fidelidade e comunhão com Deus. Então, Daniel estava preparado para ser um canal da sabedoria e da revelação de Deus. Então, quando Nabucodonosor o procurou, então Daniel já estava preparado. Nós também devemos estar prontos em todo tempo para ser instrumentos nas mãos de Deus, oferecendo aí não apenas conselhos humanos, mas também direcionamento divino, O mundo precisa ver em nós uma fé viva, meus queridos irmãos, uma fé viva que aponta para Deus, especialmente quando tudo ao nosso redor ela falha. Então, o mundo precisa saber, entender que é em nós uma fé viva que aponta para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico desse tópico 1, a descrição do sonho. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao narrar o sonho, o rei diz ter visto uma árvore frondosa que crescia cada vez mais até sua copa chegar ao céu, suas folhas eram belas e muitos eram os seus frutos. Os animais do campo se abrigavam debaixo dela e os pássaros faziam ninho em seus ramos, como diz lá no versículo
10, versículo 12 aí do capítulo 4. Então, no sonho, surge uma sentinela, um anjo que descia do céu, que dava ordem para que a árvore fosse derrubada debaixo, né, deixando aí somente o toco, né, o tronco ali, e suas raízes preso com ferro e bronze. Ele deveria ser molhado como orvalho do céu e viveria com os animais selvagens. Durante 7 tempos teria a mente de um animal selvagem em vez de mente humana, como diz os versículos 15 ao 17. Então, sonhos e visões são vias pelas quais Deus se comunica com o homem. No campo das manifestações espirituais, os sonhos e visões são de um modo de comunicação, não uma regra espiritual. No campo espiritual e na experiência de homens e mulheres bíblicos, né, os sonhos podem ser naturais, né, como diz Eclesiastes, capítulo 5, versículo 3, por aí, né? Mas também podem ter, né, origem divina, como diz Gênesis 28, versículo 12. Através dos quais Deus revela acerca de eventos futuros e presentes. Então, os sonhos podem também ter origem maligna, como diz lá em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 e 2, e Jeremias, capítulo 23, versículo 32. Tá? Depois você procura essa referência, você lê, porque eu não estou lendo tudo aqui, porque tem muitos assuntos aqui, senão nós vamos ficar aqui muito tempo aqui batendo nesse assunto, né? Então, nós podemos aqui entender, irmãos, portanto, que da parte de Deus, os sonhos são um modo de Deus falar profeticamente aos seus servos. Por exemplo, os sonhos de José, né, como diz lá em Gênesis 37, versículos 5 ao 11, Gênesis 45 ao 22 e Gênesis 41, versículo 1 ao versículo 32. Então, aqui foi a maneira de Deus falar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, as visões, elas fazem parte dos meios que Deus se utiliza para comunicar a sua palavra aos homens. Na Bíblia, essas manifestações divinas acontecem através de sonhos, revelações, né, oráculos e visões. Ora, uma visão pode ser uma revelação especial e sobrenatural que Deus utiliza para se comunicar com as pessoas, independentemente de ser um sonho, né? Por exemplo, homens como Abraão, lá em Gênesis 15, 1, Isaías 6, versículo 1 ao 8, Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, Daniel, capítulo 1, versículo 17. No Novo Testamento nós temos também Mateus 17, versículo 9, e Atos 9, versículo 10, versículo 12, Atos, capítulo 10, versículo 3, versículo 17, versículo 19, né? Atos, capítulo 11, versículo 5, capítulo 12, versículo 9, capítulo 16, capítulo 12, versículo 9, aí pula para o versículo 16, aí depois capítulo 9, versículo 10. Olha, Daniel, ele era agraciado por Deus com a revelação divina, através de visões. Não há dúvida aqui que ainda hoje Deus fala por meio de visões, mas ele não revelará nada além do que já está revelado na sua palavra, ok? Então, o sonho do rei tem uma aplicação pessoal clara. A mensagem central do sonho não era enigmática, como diz o versículo 17. Vamos aqui para o tópico 2. Daniel interpreta o sonho e aconselha o rei. Tá? O problema das pessoas orgulhosas, amados irmãos, é não acatar os conselhos que são dados, que são ministrados na sua vida. Conselhos bons para você se desviar do mal, para você prosperar, e muitas vezes a pessoa orgulhosa não aceita. Eu já vi pessoas que, mesmo sendo aconselhado com a palavra de Deus, não aceitam porque se acham tão suficiente justa que não acredita na palavra que o outro está falando, mesmo que seja a palavra de Deus, mas por achar que a outra pessoa é imperfeita. Agora me fala, quem é perfeito nesse mundo, que a ponto de não ter nenhuma falha, nenhum pecado? Ele diz que o homem que diz que não tem pecado, esse faz mentiroso. Usa isso no nome de Jesus. Então, devemos aceitar o conselho. Usa isso no nome de Jesus.
Primeiro subtópico aqui desse tópico 2, agindo com prudência. Depois de ouvir o relato do sonho, Daniel ficou bastante estarrecido durante certo tempo, né? Como diz o versículo 19, de sorte que até mesmo o rei tentou tranquilizá-lo. Daniel, porém, sabia do significado do sonho e possivelmente estava preocupado em como declarar a interpretação ao rei. Mesmo para comunicar a verdade, é preciso ter prudência e saber a forma adequada de expressar. Ouça isso no nome de Jesus. Então, devemos tomar muito cuidado, né, ao expressar, ouça isso no nome do Senhor, a mensagem para uma pessoa. Louvado seja Deus. Então, foi essa a preocupação de Daniel. A Bíblia diz em Daniel, capítulo 4, versículo 19, na versão NAA, então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo e os seus pensamentos o turbavam. Então o rei lhe disse, Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Então, o presente texto aqui nos mostra o grande espanto do velho profeta. Ele viu logo o sentido daquele sonho e ficou atônito, porque tudo aquilo que se referia ao rei, e era muito duro o que ele tinha de lhe dizer, Daniel era, sem dúvida, um homem muito fiel, acima de qualquer coisa. Para ele, o importante era a verdade, né? Acreditamos que a proporção que o rei descrevia o sonho da grande árvore, o Espírito de Deus em Daniel desenvolvia a sua interpretação conferida em cada detalhe. Ele desejava o bem daquele monarca, mas percebia em cada elemento do sonho que o sonho continha aí o anúncio de um julgamento contra o rei Nabucodonosor. Então, da parte de Deus, muitos servos do Senhor têm sofrido na vida só por causa da verdade, mas isso é sempre gratificante, né? Os mentirosos ficarão de fora do céu, como diz Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Então, Daniel não renunciou à interpretação, mas contou toda a verdade, como se vê nos versículos seguintes, né? Beltesazar respondeu, meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daquele que eu odeio, e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. Estas palavras indicaram várias informações ao rei. Primeiro que a hesitação de Daniel não foi devido à capacidade de interpretar o significado do sonho, mas somente a preocupação com Nabucodonosor, com o rei Nabucodonosor, né? Então essa era a preocupação dele. E segundo, que a interpretação de fato pressagiava aí desenvolvimentos desagradáveis para o rei, como sem dúvida ele temia. Né? E terceiro, que o próprio Daniel tinha os interesses de Nabucodonosor em mente, desejando que esses desenvolvimentos pudessem ser para qualquer outro menos o rei. E quarto, por implicação, né? Que o rei poderia contar com o apoio e assistência de Daniel, como poderia ser necessário através do tempo difícil previsto, né? Que foi virar ali, ficar 7 tempos lá, como os bichos comentam, como bicho, né? Então, o reconhecimento dessas questões, amadas, teria aumentado o favor do rei para com Daniel. As palavras de Daniel, além disso, mostraram que ele tinha o rei em alta conta. Isto não significa que ele era cego quanto às deficiências de Nabucodonosor, né? Especificamente quanto à ira e ao orgulho, mas algo aí no poderoso regente o havia favorecido perante Daniel. Então Daniel sabia que o rei era um orgulhoso e tal, então a interpretação já veio certinho e Daniel falou. Não foi porque ele via que o rei agia daquela forma, não, foi porque veio a interpretação diretamente do céu. Segundo subtópico, desse tópico 2 ainda, a interpretação do sonho. Agindo com coragem, irmãos, e cautela, Daniel passou a contar ao rei a interpretação do sonho. Então, a interpretação é apenas uma repetição do sonho com aplicação pessoal ao rei caldeu, versículo 20 ao 23. Letra A. A árvore majestosa, né, versículos
11 e 12, a árvore simbolizava a formosura, a grandeza, o poder e a riqueza do reino de Nabucodonosor. Realmente, este rei que governou a Babilônia no período de 605 a 562 a.C., foi um dos mais poderosos da história da Mesopotâmia. Daniel, foi enfático ao dizer que a árvore era do próprio rei. És tu, ó rei, no versículo 22 ele fala. Este é um lembrete de que o sucesso e a prosperidade, embora sejam bênçãos, podem facilmente se tornar fontes de orgulho, levando-nos a esquecer que toda autoridade e poder vem de Deus. Tá? Então, não nos esquecemos quando nós estivermos sendo abençoados, e não nos esquecemos e colocamos os méritos em nós mesmos. Não. Devemos lembrar sempre que todos os méritos, tudo que acontece, como diz a Bíblia, que o homem não recebe nada a não ser que venha de Deus. Então temos que atribuir a honra, a glória e tudo ao Senhor Deus. Letra B. O juízo divino. Quando Daniel revelou o destino da árvore ser cortada, mas com o tronco e raízes preservados, ele anunciou o julgamento de Deus sobre o orgulho de Nabucodonosor. O corte da árvore simboliza a humilhação do rei, mas a preservação do tronco e das raízes aponta para a misericórdia divina. Deus não deseja a destruição total de Nabucodonosor e de ninguém, mas sua restauração e conversão, é isso que Deus quer, restauração e conversão de uma alma, de uma pessoa que está andando em orgulho. Então Deus, em sua justiça, também é cheio de graça, dando oportunidades para o arrependimento e mudança. Então que nós possamos aproveitar esta mudança, esses arrependimentos, louvado seja o nome do Senhor. Letra C. Vivendo entre os animais. A parte mais dramática da interpretação é a predição de que Nabucodonosor perderia sua sanidade e viveria como um animal. E isso representa a consequência final do orgulho desenfreado, A perda da razão e da dignidade ao viver entre animais. O rei, irmãos, ele experimentaria ali a desumanização, tornando-se um símbolo vivo do que acontece quando o ser humano se exalta contra Deus. Contudo, essa experiência não era um final em si mesma, mas um meio para levar Nabucodonosor a reconhecer a soberania de Deus e se humilhar perante ele. Certo? Então Deus castiga, Deus repreende a todo quanto ama. Basta nós nos arrepender e voltarmos para Ele. Então, aplicação devocional. Essas passagens, amados, nos ensinam que todo o poder e autoridade vem de Deus e que o orgulho humano é uma afronta ao seu governo. Deus, em sua misericórdia, nos dá a oportunidade de arrependimento, mesmo quando enfrentamos as consequências de nossos erros. Assim como Nabucodonosor teve sua sanidade restaurada ao reconhecer a soberania divina, somos chamados a nos humilhar e a depender de Deus em tudo, reconhecendo que Ele é o verdadeiro Rei. Então, que essas lições nos ajudem a viver com humildade, sempre conscientes de que o céu reina e que nossa verdadeira segurança está em Deus, o Rei dos Reis, não em nossas realizações, ok? Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, o conselho de Daniel. Aí nós percebemos aqui que Daniel não se limitou a explicar o sentido do sonho. Ele também aconselhou o rei a deixar a sua soberba e a renunciar aos seus pecados, como diz o versículo 27. Coisa que o rei não fez. Então, se deixar a soberba, renunciar ao pecado, olha, a Bíblia diz que Deus ele se arrepende do mal que iria fazer, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Alguém fala assim, mas Deus não é filho do não é o homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Porém, ele se arrepende do mal que iria fazer. Se nós renunciar à soberba, deixar o pecado, ou seja, no nome de Jesus, então as coisas mudam, Isso, amados, envolveria a prática da justiça e o abandono da iniquidade, usando de misericórdia
com os pobres. Então, Daniel ele conclui aí a explicação da profecia com uma exortação à obediência e instou o rei a deixar seus pecados e a humilhar-se diante do Senhor, como diz o versículo 27, aqui que nós já citamos. Então, ao contrário de alguns pregadores, né, Daniel não se separou, né, não separou a verdade da responsabilidade, não. Há portanto, em sua mensagem. Daniel o estava chamando ao arrependimento. Então, seu desejo era que o rei mudasse de ideia, reconhecesse seus pecados e os deixasse, né? E depositasse a sua fé no verdadeiro Deus vivo, o Deus Altíssimo dos Hebreus. Então, Nabucodonosor ele tinha reconhecimento suficiente para o Deus de Daniel para saber que ele estava dizendo a verdade, mas não tomou nenhuma atitude. Deixou passar uma oportunidade favorável, né, de recomeçar e de submeter-se à vontade do Deus Altíssimo. Então, Nabucodonosor tomou uma decisão muito errada e por isso ele passou e pagou, né, por uma consequência muito drástica. Terceiro tópico, o cumprimento da profecia e a restauração do rei. Aqui nós vamos ver que é muito lindo aqui, este é o final da história, porque ele reconhece o poderio, né, o senhorio do Deus dos Hebreus. Então, Deus abate o orgulhoso. 12 meses após o sonho, ele cumpriu-se cabalmente sobre a vida de Nabucodonosor, como diz o versículo 29 do capítulo 4. Então, os seus versículos seguintes, versículo 28 ao 33, contam o cumprimento da predição do sonho, né? Nabucodonosor passou pelos 7 anos de insanidade, mas este estado não veio imediatamente. Deus permitiu que 12 meses se passassem primeiro, aparentemente dando ao rei a oportunidade de seguir o conselho de Daniel. Se quisesse a graça e a paciência de Deus, né? Se ele quisesse, né, ali mudar de atitude, né, e ter uma nova oportunidade. Então, a graça e a paciência de Deus foram assim demonstradas na vida de Nabucodonosor. Vários pontos merecem destaque nesse trecho, né, do livro de Daniel, claro. Em primeiro lugar, nós vamos estar vendo um aqui. Vejamos a paciência generosa de Deus, né, Daniel 4, 20 e 29. Ele não derrama seu juízo antes de chamar o homem ao arrependimento. Deus deu 12 meses para Nabucodonosor se arrepender. Por isso que no livro de Amós fala que Deus não faz nada sem antes avisar, né, aos seus santos, os profetas. E foi isso que Deus fez. Deus avisou primeiro para Nabucodonosor, né, através de Daniel, ele revelou ao rei ali o que iria acontecer. Deus não é injusto, não. Deus mostra antes que aconteça para que o homem não venha dizer assim, porque Deus me falou que eu estava errado, eu não conhecia e tal. Não, Deus avisou, mas o homem não quis saber. Em segundo lugar, vejamos a dureza do homem que rejeita ouvir a voz de Deus, conforme diz Daniel capítulo 4, versículo 4 e o versículo 29. Então, Nabucodonosor estava feliz e calmo passeando no palácio, a despeito do solene aviso de Deus. Se você pudesse perceber o perigo em que se encontra, irmãos, sua alma, você cairia com o rosto em terra, você gritaria por socorro, o inferno está com a boca aberta para lhe devorar. Há um abismo debaixo de seus pés e os demônios querem levá-lo à perdição. O tempo é de emergência, não de festejo. Ouça isto no nome de Jesus. Se nós reconhecêssemos isto, nós correríamos para os pés do Senhor, cairia com o rosto em terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a humilhação do homem é repentina, como diz Daniel capítulo 4, versículo 31 e 33. A paciência de Deus tem limite, irmão. O cálice da ira de Deus se enche. Chega um ponto em que Deus diz, basta. Ainda estava a palavra na boca do rei. Deus colocou o homem mais poderoso do mundo no meio dos bois. Deus golpeou seus orgulhos para levá-lo à conversão. Ele passou a comer capim, a rolar no chão com os cascos crescidos. O poderoso Nabucodonosor virou bicho e foi pastar. Louvado seja o nome do Senhor. Esta foi as consequências de Nabucodonosor.
E nós podemos até estar passando por outras consequências diferentes e muitas vezes nós não queremos reconhecer. Temos que reconhecer, amados, o nosso ego, o nosso orgulho, louvado seja o nome do Senhor, e nos arrepender. Deus está dando tempo para nós buscarmos a sua presença, para nós estarmos implorando por socorro. Ouça isso no nome de Jesus. Não descreia dos profetas, como diz a Bíblia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Creia nos vossos profetas e prosperarei, e estareis seguros. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos para o segundo subtópico aqui desse tópico 3. O rei reconhece a grandeza de Deus. A restauração do rei da Babilônia mostra que o evangelho tem poder e é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa. O evangelho e o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como diz Romanos capítulo 1 e o versículo 16. Eu estou correndo aqui um pouquinho porque o tempo já está se passando, né? Já está acabando já meu tempo aqui. Nunca devemos desistir da conversão de qualquer pessoa. Nunca devemos desistir, ok? Da conversão de qualquer pessoa. Aquele que arruinou Jerusalém, destruiu o templo, carregou os vasos sagrados, esmagou a cidade, levou cativo o povo, adorava deuses falsos e era cheio de orgulho, converteu-se. Agora você imagina, louvado seja o nome do Senhor, ele fez toda essa atrocidade, mas se converteu. Se aquele que manda matar seus próprios feiticeiros e também jogar na fornalha os filhos de Deus, se aquele que exige a adoração, foi isso que Nabucodonosor fez, né? Jogou os filhos de Deus na fornalha de fogo ardente. Então, se aquele que exige a adoração de seus súditos e força as pessoas a adorarem os falsos deuses, se aquele que era homem mais poderoso do mundo converteu-se, podemos crer que não há conversão impossível para Deus. Amém? Vejam só que tipo de homem que era Nabucodonosor. Fez tudo isto, porém, ele se converteu. Então, não duvidamos, irmãos. Tem pessoas que, às vezes, quando chega alguém na igreja, maltrapilho, e às vezes é uma pessoa que fez tanta atrocidade e fala que se converteu, muitas vezes ficam olhando de lado, assim como fizeram com Paulo. Mas será que é mesmo? Será que ele se converteu? Não descreia daquilo que Deus faz. Ouça isso no nome de Jesus. Creia na conversão do ateu, do agnóstico, do cínico, do apático, do blasfemo, do feiticeiro, do idólatra, do viciado, da prostituta, do homossexual, do drogado, do assassino, do presidiário, do político, do universitário, do patrão, do cônjuge, do filho e dos pais. Creia, evangelize. O Deus que salva está no trono. Quando Deus age, nem os loucos errarão o caminho. Tem pessoas que falam assim, não, vou pregar para aquele camarada, não, aquele ali não tem jeito e tal. Não, aquele ali é drogado. Não. Continue falando do amor de Deus. Você vai ver. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. Ouça isso no nome de Jesus. Então, uma hora, o camarada se chega. Uma hora, avise, né? Aconselhe, faça como Daniel. Ouça isso no nome de Jesus. E deixe o resto com Deus. Se a pessoa não aceitar o conselho e continuar com seu orgulho, uma hora Deus vai ter com ele. Terceiro subtópico, vamos lá, correndo. Pregando para todas as pessoas. A postura de Daniel ao transmitir integralmente a mensagem divina ao rei nos ensina sobre a necessidade de pregarmos aí a palavra para todas as pessoas sem medo, como diz Marcos 16 e 15, né? Devemos pregar na universidade, no trabalho ou em qualquer lugar. Fale de Jesus e do plano da salvação, indistintamente aí, anuncie o evangelho aos pobres e ricos, não tenha medo, não tenha receio de testemunhar para as autoridades. Daniel não desistiu de Nabucodonosor e não se deixou levar pelo histórico. Ele sabia que quem transforma é Deus. Então seja fiel ao compartilhar a mensagem do evangelho, confiando que Deus está no controle e é Ele quem opera a transformação. Não deixe que o medo ou a posição social das pessoas o impeçam de falar a verdade em amor. Como Daniel, sejamos ousados e fiéis em nossas missões.
né, de testemunhar de Cristo a todas as pessoas. Irmãos, vamos concluindo aqui, o que pode agora ser dito sobre a situação do próprio coração do rei perante Deus? Em resumo, o que ele disse nos versículos 1 ao 3, versículo 34 ao 37 desse capítulo 4, leva ao seguinte: o Deus de Daniel é supremo em poder. Foi isso que Nabucodonosor confessou aí com a sua própria boca. Então, para fazer milagres, né, tem domínio total sobre todos os homens, para sempre é totalmente honesto e direito em todas as suas obras e caminhos com os homens, o que inclui assuntos de disciplina. Por esta razão, Nabucodonosor, estava agora se comprometendo a regulamento, louvado seja o nome do Senhor. Então, não há nenhuma maneira de saber por quanto tempo Nabucodonosor continuou a reinar após sua restauração. Ele morreu em 562 a.C., 43 anos após a sua entronização. Mas quantos destes 43 anos restaram depois dos 7 anos, né, de enfermidade e desconhecidos, que é desconhecido? Eles foram suficientes para que o rei falasse deles como sendo ainda melhores do que os anos anteriores. Veja só, esse tempo que ele passou aqui, ainda esse pouco tempo, ele fala que foi ainda melhores do que os anos anteriores ao seu exílio, mas 2 ou 3 teriam sido suficientes para isto, certo? Então, quando ele morreu, o brilho da Babilônia morreu com ele. Mas uma verdade dita por este monarca ainda ecoa: todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Então, fica essa palavra aqui: ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Isso aqui foi palavra do próprio Nabucodonosor depois da sua conversão. Todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Não esqueçam disto. Ele é poderoso, o Senhor Deus é poderoso para humilhar os orgulhosos. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Nós estaremos aqui de volta trazendo mais uma porção da palavra de Deus para nossos corações. Amém? Um forte abraço para todos vocês. Se inscreva, deixe o seu like e compartilhem com seus amigos. Que Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Amém.